Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Então vamos começar. Meus amores, para a aula de hoje vamos utilizar o nosso livro didático. Nós vamos ver as páginas 110, 111 e a página 114. Então, se você não está com o seu livro e o seu material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Meus amores, nas aulas passadas nós aprendemos sobre a produção na cidade, lembra? Vimos sobre o comércio virtual, sobre as indústrias e também sobre a prestação de serviço. Tudo lá da cidade, certo? Mas hoje, crianças, nós vamos ver quem são as pessoas que vivem na cidade. Vocês sabem quem são as pessoas que vivem na cidade? As pessoas que vivem na cidade são de diferentes culturas e são diferentes pessoas também. Temos pessoas com cores de pele diferentes, pessoas que vieram de diversos lugares, de outros países, pessoas com religiões diferentes, cada um com uma personalidade única. A cidade é um lugar muito grande, então tem muitas pessoas, tem uma população muito grande. Então são nas cidades que nós encontramos pessoas de todos os lugares. Agora olha só, crianças. Observem esta imagem aqui. Esta é uma imagem de uma pessoa que está em uma rua, certo? Vamos analisar esta imagem. Da onde será que essa pessoa é? Não sabemos de onde ela é, mas nós podemos imaginar que talvez ela mora em uma casa ou num sobrado, né? Nós não sabemos, mas nós podemos imaginar. Podemos pensar também qual será que é a profissão dela. Bom, ela está com uma sacolinha na mão, no corpo, né? E está carregando umas garrafinhas de água. Então, talvez ela seja um vendedor, né? Ele seja um vendedor. Ele pode trabalhar no comércio vendendo água. Isso mesmo. O que mais que nós podemos imaginar sobre esta pessoa? Podemos tentar adivinhar qual é a sua idade. Ela é uma pessoa mais jovem, né? Então, pode ser que ela possa ter entre 20 e 30 anos, né? Também podemos imaginar o que será que essa pessoa mais gosta de fazer. Então, cada pessoa tem as suas características e essas pessoas podem morar na cidade. Para saber sobre a população de um lugar, existe um site em que nós podemos fazer pesquisa. Esse site chama-se IBGE. Lá no site do IBGE, nós podemos pesquisar o censo demográfico. Mas, prof, o que é isso? Como que funciona? Então, olha só. O site do IBGE, o censo demográfico, ele vai pesquisar quantas pessoas moram no campo, quantas pessoas moram na cidade, quais são as profissões. É um site que vai realizar pesquisas. Então, olha só, eu vou entrar nesse site junto com vocês para vocês descobrirem para que serve esse site bem certinho. Então, olha só, crianças, eu entrei no Google e coloquei censo demográfico, certo? E entrei no primeiro íconezinho. E aqui ele vai contar pra gente o que é o IBGE, o que é o censo demográfico. Então, vamos ler juntos? Aqui, ó. Constitui a principal fonte de referência para conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente na data da referência em domicílio do território nacional. Aqui, crianças, está dizendo que a fonte para fazer a pesquisa do censo demográfico é para pesquisar as condições de vida da população. Então, é isso que essa pesquisa vai fazer. Vai pesquisar como que é a vida dessa população. A prof vai deixar aqui o site para vocês se informarem um pouquinho mais sobre o que é, pois é bastante coisa para a prof ler junto. Então, aqui ó, tem até os dados da última coleta realizada, né? E nós também podemos consultar essa coleta. É só clicar nesse endereço que está aqui embaixo, que ele fala que para mais informações detalhadas é só consultar o endereço. Vamos abrir?
Olha só, nessa parte que fala do censo de 2020, tem várias informações de evolução da taxa, fala também sobre a pesquisa do censo que foi adiada, né? Tem as últimas notícias e aqui também tem as etapas, como que é feita essa pesquisa. Vocês podem entrar no site, crianças, e pesquisar várias coisas sobre a nossa cidade. Então, lembrando que o IBGE e o censo, eles vão pesquisar várias características das cidades para saber quem mora em cada lugar, quem tem cada coisa. É bem legal. Outro fator muito importante na cidade é que, além de saber sobre a população, nós também precisamos saber que esta população, ou seja, estas pessoas, também modificam as paisagens da cidade. Isso mesmo. As paisagens não são modificadas apenas no campo, elas também são modificadas na cidade. Observe essas duas imagens. Aqui, crianças, temos duas imagens. É da Praça Castro Alves, em Salvador, na Bahia. Essas duas imagens é no mesmo local, mas a primeira é no ano de 1930 e a segunda é no ano de 2016. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem abrir lá na página 114 do livro de vocês, porque essas imagens estão lá. Então, aqui nós vemos a mudança que ocorre na paisagem, pois o homem modificou. Então, ele pode ter construído, pode ter retirado árvores, né? A população aumentou, então ocorreu diversas mudanças ao decorrer dos anos. Vamos praticar um pouquinho, crianças. Vamos realizar as nossas atividades. A primeira atividade que nós vamos realizar juntos é na página 111 do livro didático. Então, abram lá naquela página, certo? Vamos ver lá. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas não foi sempre assim. Observe esse gráfico. Lembra dos gráficos de coluna que a gente já trabalhou na aula de matemática? Então, aqui nós temos um gráfico de colunas representados na aula de geografia. Viu que legal? Podemos trabalhar juntas as duas disciplinas. Neste gráfico está escrito assim: Brasil, população do campo e da cidade, desde o ano de 1960 até o ano de 2010. Então, aqui é um gráfico que vai trazer a quantidade de população que tinha no campo e na cidade nesses 2 anos ali, certo? Então, a coluna que está de vermelho é a população da cidade e a coluna que está de azul é a população do campo. Observem ali. No ano de 1960, havia cerca entre 40% e 50% da população da cidade. E tinha cerca de 50% a 60% da população no campo. Então, lá no ano de 1960, tinha mais pessoas que moravam no campo do que na cidade, certo? Já no ano de 2010, olha que diferente, tem cerca de 80% a 90% da população da cidade e cerca de 10% a 20% da população do campo. Então, no ano de 2010, tinha muito mais pessoas na cidade, certo? Olha só o que está escrito nessa parte verde aqui. No período entre 1960 e 2010, grande parte da população que morava no campo mudou-se para a cidade. Esse processo é denominado êxodo rural. Então, o êxodo rural é quando as pessoas saíram do campo e se mudaram para a cidade. E isso tem um nome. Vamos responder o exercício 2 e 3. Exercício 2. Em 1960, a maior parte da população brasileira morava no campo ou na cidade? Então, se nós observarmos aqui, a coluna maior é azul. Então, em 1960, a maior parte era a população do campo. Muito bem, marquem um X lá. E exercício número 3. Em 2010, a maior parte da população brasileira morava no campo ou na cidade? Agora é no ano de 2010, olha só, a coluna maior é a coluna vermelha. Então, é a população da cidade. Marca um X também. Quando vocês terminarem, vocês vão virar o livro de vocês lá na página 114. Lembra que nós vimos as transformações dessa cidade?
Então, nós vamos responder lá embaixo número 1. Nós já analisamos o que mudou ali, né? Então, nós vamos assinalar as diferenças entre as duas paisagens mostradas nas fotos. Então, nós vamos ver o que é diferente e marcar um X. Primeiro quadradinho. A quantidade de pessoas na rua é diferente da imagem 1 para a imagem 2? Sim, na imagem 2 tem muito mais pessoas, né? Segundo quadradinho do lado. Tipos de coberturas. Nós não estamos vendo cobertura, né? Não é coberta as ruas ali, então não tem diferença. As duas são ruas normais, então nós não vamos marcar nada. Quadradinho aqui de baixo. Nesse aqui está escrito paisagem da cidade. Teve diferença na paisagem? Sim, teve diferença, né? Teve mais construções, teve mais população, então a paisagem da cidade modificou, então tem bastante diferenças. E por último, o número de construções. É uma diferença entre elas? Sim, é uma diferença. Olha lá, os prédios ficaram maiores, provavelmente deve ter mais construções, né? Então, sim, é uma das diferenças. Terminando de fazer esta página, crianças, vocês vão abrir o questionário lá no Forms, disponível no Classroom de vocês, e vocês vão responder as perguntinhas, certo? Façam com bastante atenção, bastante capricho, e não esqueçam de me enviar. Boa aula, crianças, e até semana que vem. Beijo no coração!